O primeiro passo é temperar a carne. Aqui eu lembrei de gravar essa receita e eu já tinha começado a temperar. O que eu utilizei para temperar esse bife? Eu utilizei o tempero pronto, de alho com cebola, e passei sal. Fiz isso dos dois lados da carne. Ó, eu passei, pincelei isso dos dois lados da carne e adicionei sal. O tempero pronto é o tempero que eu tenho aqui no canal mesmo, que eu trituro o alho com a cebola. E daí, coloquei sal. Eu faço isso tanto no processo quando eu faço o bife bovino, como o bife de frango. Nada mais é do que espalhar o temperinho dos dois lados da carne e adicionar sal. Você pode adicionar pimenta também nesta parte. Aí, para fazer o processo da milanesa, a gente vai separar 3 pratos. O primeiro prato é com farinha de trigo. Não tem uma medida certa, mas você coloca um tanto e depois você adiciona mais trigo se for preciso. Nesse segundo prato, eu quebrei 2 ovos, coloquei um pouquinho de leite e temperei com sal e pimenta. Aí vai ao seu gosto. Você pode fazer essa proporção de 2 ovos com leite, e daí se precisar, eu vou fazer vários bifes e preciso de mais dessa mistura. Aí você quebra mais um ovo e adiciona um pouquinho mais de leite. E vai fazendo dessa proporção conforme você precise. Mas eu sempre começo com essa medida de 2 ovos, um pouquinho de leite e sal e pimenta. Ela não tem que ficar tão líquida, mas também não tão grossa. Então, é só ir adicionando conforme a tua necessidade. E no terceiro prato, eu adiciono farinha de rosca. Eu coloco um pouquinho de farinha de rosca e também, se eu precisar, eu adiciono um pouquinho mais. Aí, eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse processo. Mas, basicamente, eu passo o bife primeiro na farinha de trigo e aí... O segundo passo, passar pelo ovo, e o terceiro passo na farinha de rosca. Só que eu repito esse processo, de novo no ovo e de novo na farinha de rosca, pra películazinha que a gente cria sobre o bife ficar bem grossa. Vou mostrar isso pra vocês agora. Então, eu vou começar da seguinte forma. Vou pegar o bife, como eu falei, primeiro eu tempero ele com o tempero pronto e sal. Aí, primeiro passo é colocar ele aqui no trigo. Vou carimbar bem o bife dos dois lados com a farinha de trigo. Eu sempre viro pra deixar bem branquinho e aperto com a mão pro trigo grudar bem. Se tiver parecendo barulho no fundo, me perdoem, mas o vizinho aqui de cima é bem sem noção e bem barulhento. Mas também não tá no horário de restrição de barulho, então não tem nada a ver com a vida dele. Aí, passei aqui no trigo. Agora, o segundo passo é pra ir pro ovo. Aí, troco de garfo. É importante também trocar de garfo pra não virar uma maçaroca de trigo e ovo no garfo, né? Aí, eu passo aqui no ovo. Depois de passar no ovo, eu passo na farinha de rosca. Também vou apertando pra essa camada ficar bem grudadinha. Vou jogando assim em cima, depois com o garfo eu tiro o excesso. Agora que eu já fiz essa primeira camadinha de trigo, ovo e farinha de rosca, eu volto ela pro ovo. Passo aqui os dois lados no ovo, novamente. Ele não vai soltar a farinha de rosca aqui, não precisa preocupar. Porque a gente apertou bem com a mão pra ficar bem grudadinho. Depois que eu tiro aqui do ovo, vou pra última camadinha, que é a farinha de rosca de novo. E vou fazendo esse processo de espalhar bem a farinha de rosca por todo o bife e apertando com a mão pra fixar bem essa farinha de rosca nessa camada. Ó, ela fica bem grudadinho, aqui a farinha de rosca no bife. E vou fazendo isso, e aí aqui, depois dessa última camada de farinha de rosca, já tá pronto. Aí vou colocando aqui no pratinho todos juntos e vou repetir isso nos outros 2 bifes.
Bom, depois que eu empanei todos, eu coloquei nesse pratinho. Eu gosto de deixar o bife descansando um pouco na geladeira. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um saquinho de PVC, vou cobrir. Se for um prato maior, dá pra pôr papel filme também. Ou também um refratário de vidro com tampa, né? Eu vou colocar aqui dentro do plastiquinho e vou deixar descansar na geladeira. Eu tô fazendo agora no meio da tarde e eu vou fritar à noite. Então, eu gosto de fazer antes e deixar um pouquinho na geladeira e fritar depois. Esse processo que eu fiz de empanar dá tanto para bife de carne bovina e de frango, como eu falei. Eu gosto de repetir esse processo que eu mostrei pra vocês em ambos os tipos de carne e fica delicioso. Agora eu vou levar pra geladeira.